Olá pessoal, tudo bom? Sou o Ricardo Barros, professor de desenho geométrico e geometria descritiva, e agora a gente vai aplicar o que a gente viu naquele primeiro vídeo aula sobre circunferência isométrica, tá? A gente vai desenhar agora uma peça, fazer o desenho isométrico de uma peça, dadas as vistas, né? Vista frontal, vista lateral e vista superior, vista lateral esquerda e superior. Fazer o desenho da peça, né, o desenho isométrico da peça, mas com uma aplicação de uma circunferência. Repare que ela está praticamente escrita dentro de um quadrado, tá? Na verdade, isso aqui é um furo, é uma perfuração na peça, que faz a peça de um lado para o outro, e a gente vai desenhar essa peça agora, já com aplicação, né, do que a gente viu nesse primeiro vídeo aula, que foi o desenho, né, da circunferência isométrica, que se torna uma elipse, né, dentro das faces do cubo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora, quando desenhar a peça a partir desse eixo isométrico que foi dado, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal, aqueles que não tenham se inscrito ainda, tá? E curtir o vídeo, colocar os comentários lá, qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Isso vale pra gente, e ativarem lá os sinos das notificações para receberem os e-mails, né? Receberem os novos vídeos por e-mail, ok? Bem, vamos começar aqui então, né? Bem, repare que a peça ela é toda cheia de corte, né? Além do furo, a gente consegue visualizar através da vista frontal esse furo. Na lateral o furo está representado por essas linhas tracejadas, tá? Na superior também, né? Então a gente consegue perceber que nessa peça esse furo ele vaza de uma parte a outra da peça, né? Ele é contínuo, ele é constante. Então agora a gente pode começar a desenhar a peça através da vista frontal, que vai partir daqui, né? E fazendo cotando, na verdade, a peça, tá? A gente tem que cotar cada partezinha dela para depois passar para lá, tá? Eu vou começar esse ponto aqui como ponto inicial do meu eixo isométrico, tá? Reparem que ela não há necessidade de ter um valor muito certinho. A minha aqui deu 6.1, então eu vou colocar daqui para cá com 6.1, tá? Vou começar daqui, 6.1, seguindo aqui essa referência do meu eixo isométrico. Tá, 6.1 aqui. Na verdade, 6.1 não. 6.6, desculpem. 6.6. Ela vem até aqui. Tá? E aí eu vou pegando cada medida dela e vou acrescentando aqui, ó. Essa altura desse ponto até aqui, ela tem 1,8. Tá? Então eu vou pegar esse 1,8. Já subo aqui nesse ponto. Uma coisa que vocês devem estar sempre atentos, né? Todas as linhas que se encontram aqui de uma forma horizontal, elas vão seguir a posição desse eixo isométrico, tá? Então todas devem ser paralelas a esse eixo isométrico, tá? Então, por exemplo, né? Como assim? Eu vou botar aqui, tá? Esse eixo aqui, quando eu saio daqui desse ponto que eu marquei pra cá, que eu vou fazer agora esse pedacinho aqui, ela tem que ser paralela a esse eixo. Agora eu vou jogar aqui a medida dessa parte, tem 1.2, sempre mantendo a mesma, né, as mesmas medidas para não ter problema depois ali no desenho. Então ela tem aqui 1.2. Daqui para cá eu já subo novamente a partir desse ponto, que aqui já é o eixo vertical. Dentro dessa linha eu vou colocar essa medida aqui, tem 1,8. Agora, daqui para lá, paralela a esse eixo, tá?
Mais uma vez eu utilizo o recurso dos esquadros. Marco aqui o valor, que também tem 1.8. Tá? Então, estou obedecendo justamente cada medida do que tem aqui para cá. A gente chama de cota. Estou cotando cada arestazinha dessa aqui jogando para cá. Tá? Agora tem essa parte aqui que desce, né, na vertical. Então ela entra no eixo vertical. Vejo quanto ela mede. Tem 6 milímetros. Para cá. Esse pedacinho daqui que está no eixo horizontal aqui, mais uma vez paralela ao meu eixo isométrico da peça, tá? Então, mais uma vez utilizo o recurso do esquadro. Fica bem preciso. Vamos lá. Aqui tem 1.1. Repare que são valores quebrados. Isso aqui eu já fiz de propósito para a gente ter uma noção que nem sempre vai ter 1,5, 1, 2, 5. Não, isso aqui a gente tem que obedecer mesmo as medidas que estão cotadas na peça, tá? Bem, essa altura aqui ela tem 2.1. Daqui para lá, mais uma vez eu utilizo o recurso do esquadro para manter o paralelismo aqui perfeito, tá? Sendo que agora eu tenho o meu quadrado, né? Então desse ponto para cá ela tem 5.1. Deixa eu ver essa altura aqui como é que tá. Vou fazer com 5 centímetros aqui para ficar o quadrado perfeito, né? Então, cinco. Para a gente fechar aqui um quadrado bem certinho, tá? Porque essas medidas que formam um quadrado, elas devem ser todas iguais. Para cá, 5, 5 e 5, né? Que são as arestas dessa minha base quadrada, ok? Então a gente apaga essas linhas aqui, isso para não complicar muito. O que eu já tenho aqui agora? Eu tenho a minha vista frontal da peça, tá? E agora eu tenho que seguir também os valores da minha vista lateral para colocar desse lado aqui. Bem, então a gente parte aqui do princípio, ela tem 3,5. Então obedecendo esse meu eixo aqui, ó. Meu eixo horizontal do lado lateral, né, da face lateral, 3,5. Então todas as linhas que vão sair desse ponto, desse, tudo 3,5, obedecendo também essa mesma direção, ok? Bem, isso aqui agora eu posso utilizar também, ó, o par de esquadros, né? Depois a gente coloca as medidas, ok? Então, ó, eu vou correndo com ele para cá. E faço cada marcação. Agora é só pegar o valor de 3,5 e colocar em todas, né? Ó, aqui tem 3,5. 3,5, fecho aqui e fecho aqui. Para que a peça ela começa então a surgir, né? Ela começa a ficar visível, ok? Mesma coisa aqui, ó.
3,5, fecho ela. A régua está um pouco suja, ela mostra o desenho. Mais uma marcação de 3,5. É importante sempre fazer primeiro as linhas, né, utilizando aqui é uma linha paralela a essa aqui, um pouquinho dá para utilizar assim, tá? E aqui mais uma vez fecho com 3,5 e fecho então o desenho da minha peça. Tá? Como é importante começar pela vista frontal, que ela já me dá toda a base inicial para depois evoluir para a profundidade dela, que é a lateral. Ok? Repare então que a minha peça está desenhada. O que falta agora é colocar essa perfuração, a circunferência, né, que está inserida nessa face aqui. Tá? Para isso a gente vai utilizar então esse recurso, ok? É o recurso de ligar as diagonais, né, as linhas horizontal e vertical, determinando os pontos médios. Então, a partir daí eu faço essa minha perfuração. Então vamos lá. Aqui eu tenho, como eu já disse, um quadrado, né? Se eu prolongar aqui eu tenho um quadrado. Vou ligar essas diagonais então, ó. Vou ligar as diagonais do meu quadrado para determinar o centro, que está aqui, tá? Com o centro eu já posso traçar a minha linha vertical e minha linha do eixo horizontal, obedecendo então essa minha perspectiva do eixo isométrico, né? Muita precisão aqui, dá para não dar errado. Vou passar aqui, ok? Já tem o centro. Agora a gente tem que atentar a um grande detalhe, né? A maneira que foi feita aqui, repare que a circunferência ela encosta nas arestas, né? Ela faz uma tangência, né? Ela tangencia as arestas nos pontos médios, tá? Então ela encostou aqui. Nesse caso, ela não tem, ela tem uma diferençazinha aqui. E isso a gente tem que aplicar aqui também, ok? Essa diferença aqui ela tem 0,3 milímetros para cada lado. Eu tenho que marcar essa diferença aqui de 0,3 e aplicar depois como se tivesse desenhado um outro quadrado, tá? Um outro quadrado dentro desse quadrado. E aí depois sim que eu vou começar a traçar o meu desenho, tá? Então ó, eu faço essa marcaçãozinha aqui de 3 para cada lado, ok? Faço um quadrado dentro desse, um quadrado dentro desse. Você vai ficar bem certinho. Fecha esse quadrado. Beleza, aqui ó, fechadinho, tá? Então, ó, eu tenho que trabalhar com os centros, né, iniciais, que são esses dois aqui. A gente pode perceber aqui, ó, que é o A1 e o A2, nesse quadrado interno, tá? Porque a minha elipse vai ficar dentro desse quadrado interno, ok? De que maneira, então? Vou pegar, que são os dois ângulos obtusos, né? Os ângulos que são os dois centros, A1 e A2, vou ligar para os pontos médios opostos, que são esse e esse. Então, esse aqui que seria o A1, né? Eu vou ligar para esse ponto e vou ligar para o outro ponto médio, que é esse aqui. Desse aqui, que seria o A2, eu vou ligar para esse ponto médio e vou ligar para esse ponto médio. E aí já determinamos aqui então, ó, os outros centros, né? O1, O2, O3, O4. Ok? Então o que fizemos aqui foi a mesma coisa que fizemos nesse exercício daqui, tá? Na construção
dessas 3 elipses, só que agora eu vou fazer dentro desse quadrado, né? Então a gente pega aí o compasso e já faz então a marcação dos arcos, né? Dos 4 arcos que formam essa elipse, né? Ó. Desse centro eu faço para cima, do centro de cima eu faço para baixo. Ok? E dos centros internos eu abro também até o ponto, né, onde iniciou, terminou os arcos de cima e de baixo, para poder a ligação entre esses arcos de cima e de baixo. Tem que estar muito preciso aqui o compasso para não ficar fora, né? Ó. Ok? Então aqui também a gente fecha aqui, ó. Um detalhe com aqui a abertura é um pouco menor para não acontecer isso que aconteceu comigo aqui agora. Ele escapole aqui e aí foge um pouquinho do traçado. Enfim. Só dar uma reforçada aqui. Como ver que esse acidente aqui ele ficou um pouquinho fora. Tá ótimo, tá? Repare então que eu já tenho então aquela perfuração na peça, né? Já tenho a perfuração na peça. A gente só tem que estar atento agora a um detalhe para saber se essa perfuração, como ela vaza a peça toda, se eu não vejo o final dela lá do outro lado, né? Por isso que é importante, quando você tem uma peça desse calibre aqui, pensar também como é que seria esse furo lá do outro lado da peça, tá? Então aqui é importante que você faça esse mesmo esqueminha, né? De que maneira? Eu vou desenhar esse quadrado do lado oposto da peça. Isso aqui, ó. Ele tá lá por trás, ele tá de uma forma invisível, mas ele existe, né? Lembrando que o valor das arestas dele é o mesmo, tá? Então ele vem 5 para cá, 5 para cá, para poder fechar esse quadrado. Tá? Ele tá lá por trás, ok? Isso aqui ligaria aqui se tivesse porque ele não é visível, mas ele estaria ligado aqui nessa parte, tá? Então, ó, da mesma maneira lá atrás eu tenho que fazer a diagonal maior e menor. Não, o centro já está aqui. Esse aqui já está ligado ali, ó. Fecho aqui. E aqui uma paralela passando pelo centro. Ok, né? Já estou com o quadrado lá de trás na construção. Ela fica realmente com muita linha, mas são itens necessários, né? Desse ângulo, né, que é o ângulo obtuso, esse, eu vou ligar para o ponto médio oposto, que é aqui e aqui embaixo, tá? Aqui para cá e para cá. Desse ângulo eu faço a mesma coisa para os pontos médios opostos aqui. Aqui é esse aqui. Já tenho aqui esses centros, tá? E aí vamos ver se esse arco ele vai aparecer nesse furo ou não. Eu acredito que ela não apareça nesse furo, né? Vou fazer depois um vídeo mostrando exatamente como é que isso pode aparecer no furo, tá? Ela não aparece, ela ficou por trás ali do furo. A gente consegue perceber isso já de cara ali porque ela não apareceu, o corte ficou por trás, tá? Então eu nem preciso terminar o meu furo, só, claro, de forma invisível, você sabe que ele existe lá, mas ele não aparece
no vazado dessa peça, entendeu? Então é isso aqui, tá? Então a gente finalizando a peça, a gente pode só dar um reforço, se quiser, utilizando, né, uma canetinha preta, reforça as linhas visíveis da peça. Que como tem muito traçado de lápis, né, da lapiseira, você pode confundir um pouco, e quando você dá uma reforçada, né, nessas linhas que são visíveis, a visualização ela fica mais clara, né? É só passar aqui por cima do que já foi feito. E você tem um desenho total da peça, né? Vou fechar aqui agora. E aí essas que estão a marcação lápis se tornam linhas só apenas realmente linhas de construção, tá? Faltou aqui. E para fechar a peça, a gente pode colocar aqui eu coloco a caneta, né? E fecho o meu arco da minha elipse, né? Fecho aqui a minha peça. Ok? Então dando um reforço só realmente nas linhas visíveis da peça. Correto? Tá? Por que eu fiz aquela lá atrás mais uma vez? Para ver se essa parte aqui apareceria aqui. Como ela não aparece, porque a peça é mais profunda, né? Se fosse mais estreita essa peça, eu viria isso aqui, uma parte disso aqui também, ok? Mas nesse caso ela não aparece. Tá certo, gente? Então, eu fiz essa peça aqui mais para demonstrar como é que a gente também aplica, né, a circunferência isométrica numa dessas peças e como é que a gente consegue visualizar em elipse essa circunferência num desenho isométrico de qualquer peça, né? E aqui a gente fecha a marcação, né, da circunferência que tem na peça, colocando aquele símbolo que eu já mostrei para vocês da outra vez, que representa a circunferência. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, né, que vocês tenham entendido como é que se faz esse tipo de desenho. Eu sempre sugiro que vocês refaçam para aprimorar a técnica, né? Qualquer dúvida coloque lá nos comentários, ok? Mas tem que praticar mesmo, isso aí não tem jeito, tá certo, galera? Então foi isso, aí foi mais uma videoaula, faremos outras depois. E um abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.